senhores telespectadores, eu já mais de uma vez expliquei que estes nossos programas são gravados com uma certa antecedência. E os senhores telespectadores vão achar que as palavras que eu agora vou dizer vêm um bocadinho fora de tempo. E vêm, que eu não sei quando é que este programa vai ser emitido. O que sei é quando estou a dizer, e eu estou a dizê-lo sob a profunda emoção que me deu a notícia da morte de uma grande poetisa portuguesa, que foi minha, nasceu no mesmo ano em que eu nasci. Andámos juntos na velha Faculdade de Letras. Já nessa altura, ela era uma verdadeira princesa, uma princesa que resplandecia de talento. Chamava-se Sofia de Melbreiner. Uns anos depois eu tive a ocasião de dirigir uma biblioteca em que se pretendia apresentar ao povo o que pertence ao povo, até este livro em que há poemas dela, começa exatamente com uma ilustração em que se diz ao povo português o que é seu, porque a poesia portuguesa pertence ao povo português. Bom, este livro é de 1960 e escolheram-se versos de pessoas que então eram pouco conhecidas. Isto tem poemas do Alexandre O'Neill, olhem, do David Mourão Ferreira, do Eugênio de Andrade, do Jorge de Sena, do José Régio, do Miguel Tórga, da Natália, do Rui Sinati, um grande poeta, do Sebastião da Gama, da Sofia Melbreiner, que ainda não era muito conhecida, do Vitorino Nemésio. Bom, os grandes poetas que os portugueses admiravam em 1960, vejam, já lá vão 44 anos. E recordo-me que o poema que eu escolhi, Sofia, eu disse à autora do livro, que é a Ana Atterley, disse-lhe, talvez eu ainda venha daqui a muitos anos a ler com saudade esse poema. Bom, e é isso que hoje está a acontecer. Passou todo este tempo e eu vou resumir a minha homenagem à Sofia à leitura destes versos proféticos. Quando o meu corpo apodrecer e eu for morta, continuará o jardim, o céu e o mar. E como hoje, igualmente, hão de bailar as 4 estações à minha porta. Outros, em abril, passarão ao pomar em que eu tantas vezes passei. Haverá longos poentes sobre o mar e outros amarão o que eu amei. Será o mesmo brilho, a mesma festa, será o mesmo jardim à minha porta e os cabelos doirados da floresta, como se eu não estivesse morta. Eu acho que sim, Sofia. Era estes versos que tu querias que fossem ditos no momento em que morreste. Mas a figura nacional que eu hoje venho recordar a Santarém é um português nascido nos finais do século XII, seria 1190, 95, tempo de Dom Afonso II ou Sancho I, não se sabe ao certo. Sabe-se quando morreu. Morreu
em 1265. Chamava-se Gil, no tempo dele, em latim, Gil dizia-se Egidius. Podem estranhar, mas é de Egidio, que vem a palavra portuguesa Gil. Gil. Isto é uma evolução fonética irregular, mas é verdadeira. De Egidio, o povo resumiu isto a Gil. Gil. Esse Gil, diz agora a lenda, era filho de um fidalgo muito importante, Rodrigo. Rodrigo ou Rui? Devo dizer que na Idade Média, Rui era a abreviatura de Rodrigo. Bom, diz-se que havia um grande fidalgo, Dom Rodrigo de Valadares, que era o mordomo Mor. Mordomo Mor era o primeiro-ministro nessa altura, claro, do rei Dom Sancho I, mas tudo isso é lenda. Tiveram, portanto, um filho a que puseram o nome de Gil, Gil, filho de Rodrigo, portanto Rodrigues quer dizer filho de Rodrigo, e que esse grande santo vem aqui para Santarém e é hoje Frei Gil de Santarém a grande figura agiológica, quer dizer, o vulto universal mais importante de Santarém. Foi até canonizado, muito mais tarde, claro, tudo isso. Quem foi canonizado não foi a figura de Gil, já foi a lenda de São Frei Gil. E é de São Frei Gil que eu lhes queria falar. Estou a dizer-lhes isto aqui, já viram, diante da cabeceira de uma igreja dos princípios do século XIII. É a igreja de Santa Clara. Eu gostava de dizer isto junto da igreja onde o próprio São Frei Gil viveu, que era igual a esta. Tudo quanto a gente sabe, a igreja fundada por São Frei Gil, também é desta altura, isto é princípio do século XIII, portanto 1200 e pico, era igual a esta, a cabeceira. Há desenhos que mostram exatamente a mesma coisa. Simplesmente, essa igreja em que viveu São Frei Gil foi completamente destruída no século XIX. O que agora estão a ver é uma maquete bastante honesta, feita na base de todos os vestígios documentais e arqueológicos. Isto é como era o convento dos dominicanos, dos frades de São Domingos, onde viveu o tal Frei Gil. Foi o superior do convento, foi aliás o superior de todos os conventos dominicanos na Espanha, mas este convento, quando depois no século XIX, como sabem, vêm as guerras liberais, há um grande preconceito contra os frades, mandam acabar os conventos e tudo quanto lembrasse o passado dos frades era odioso. Portanto, ali onde era o convento do São Frei Gil, olhem, no claustro, fizeram a Praça de Touros. Depois transformaram aquilo num presídio, depois deitaram abaixo. E durante alguns 50 anos, este magnífico conjunto monumental da Igreja de São Domingos foi a pedreira para fazer casas em Santarém. Quem hoje lá for, o que vê é isto. Como estão a ver, não há nada que nos lembre o convento onde viveu São Frei Gil. Eu vou entrar aqui em Santa Clara, convento onde talvez o São Frei Gil tenha entrado, não sei se entrou se não, porque isto era um convento de freiras e o Frei Gil era tão santinho, com certeza não entrava nos conventos de freiras, não fosse a tentação levá-lo para o diabo. Mas vamos lá ver como era este convento das freiras. Esta igreja do antigo mosteiro de Santa Clara é um dos mais grandiosos monumentos de Santarém. Bom, e é uma pena que não tenha um aproveitamento turístico mais intenso. É dos franciscanos, ao passo que a de São Frei Gil era dos dominicanos.
E as duas ordens, a Ordem de São Francisco de Assis e a Ordem de São Domingos de Gusmão, eram completamente diferentes, eram, de certo modo, ordens rivais, embora sejam ordens contemporâneas, nasceram na mesma altura, e eram ordens que queriam a mesma coisa. Queriam regressar à pureza dos primitivos tempos do cristianismo. Para perceber alguma coisa da história da civilização na Europa, a gente tem que prestar muita atenção às ordens religiosas e, em particular, ao aparecimento dessas duas ordens, dominicanos, franciscanos. São ambas ordens mendicantes. O que é que quer dizer mendicante? Bom, mendicante vem de mendigo, mendigo é pedir esmola, quer dizer, aqueles frades entendiam que o religioso, para ser digno do exemplo de Cristo, tinha que renunciar a todos os bens deste mundo. Como Cristo disse, renuncia a tudo, despe-te, toma a tua cruz e segue-me. Ora bem, este ideal ascético, este ideal de pobreza, só aparece na Europa depois das Cruzadas, finais do século XII, princípio do século XIII, quando as Cruzadas reanimam o comércio, começa a haver muita gente rica e, portanto, começa a haver um abismo enorme entre ricos e pobres. Bom, isto porque a gente hoje se queixa, e eu estou a falar no século XXI, de haver pessoas como nós, que vivemos aqui num continente, andamos todos de automóvel, todos temos primeiro almoço, lanche, jantar, televisão em casa, água quente e fria, ao mesmo tempo que há no mundo vastíssimas extensões em que milhões de crianças reduzidas a esqueletos estão a agonizar de fome. Este pecado mortal foi denunciado precisamente por essa altura. E aparecem homens que dizem: isto não é ser cristão, viver como ricos, enquanto outros nossos irmãos estão a morrer de fome, isto não é possível. Então, por um lado, o São Francisco de Assis, em Itália, por outro lado, o São Domingos de Gusmão, renunciam a todos os bens terrenos e criam ordens de frades que pedem esmola, porque não têm nada. É claro, vão por orientações diferentes. Os dominicanos são a ordem dos pregadores, e é através do sermão, do discurso, que eles pretendem reconduzir a humanidade ao exemplo humaníssimo e humílimo que Cristo nos deu. Ao passo que os franciscanos não são pregadores, não são teólogos, não são intelectuais, mostram o seu exemplo, é a sua humildade. Eles são os pobres dos pobres, eles servem os pobrezinhos. Bom, são as duas ordens, mas são contemporâneas. Esta igreja é das freiras e é criada no tempo do rei Dom Afonso III. Isto é muito importante. Como todos sabem, Afonso III, o bolonhês, é um dos meus reis prediletos neste sentido. É dos reis a quem tem sido feita mais injustiça e mais agravo pelos historiadores portugueses. Dom Afonso III é um rei imposto pelo povo, é o rei da grande Revolução de 1245, ele faz um Portugal diferente, é o rei que acaba com a monarquia românica e implanta o gótico. Bom, e é ele que está por detrás destas grandes construções. Estou a falar-lhes aqui, já viram, junto de um túmulo. É nem mais nem menos que um túmulo de uma filha do rei Dom Afonso III, Leonor Afonso. Estes painéis representam sempre um diálogo entre duas freiras. Ninguém até hoje descobriu o que isto representa, e eu também não sei o que quer dizer, mas é verdade que esta Leonor Afonso muitas vezes lhe pediram para ser a superiora do convento.
E ela sempre disse que não. Eu acho que isto pode ter a ver com o facto de, num caso, uma das figuras, a figura de lá, é que tem a leitura dos Santos Evangelhos, portanto, é ela a prioresa. Agora, neste caso, já é a de cá, neste caso é outra vez a de lá, neste caso é outra vez a de cá. Reparem, isto pode representar realmente a teimosia da filha do rei em não ser a superiora deste convento. Quem hoje quiser conhecer a história de Frei Gil, há muitos livros, mas talvez o mais completo, até hoje, ainda seja este catálogo, editado aqui pela Câmara Municipal, São Frei Gil de Santarém e a sua época. Este livro tem alguns estudos notáveis e tem todas as imagens que se podem relacionar com São Frei Gil. Eu vou-lhes dizer o que penso desta história do São Frei Gil. E eu vim falar nisto aqui, junto da fonte das Figueiras, porque é uma fonte mandada fazer pelo Dom Afonso III, portanto, é no tempo do São Frei Gil, a meio caminho entre Santarém e lá embaixo a Ribeira. Não é muito longe, mas é um caminho muito íngreme, e portanto as pessoas que vinham lá de baixo até cá acima no verão, chegavam assim, aqui, mortas de sede. E as obras de misericórdia, lá tem uma delas, é dar de beber a quem tem sede. E, portanto, o rei Dom Afonso III, como sabem que esteve muitas vezes excomungado, fazia questão de fazer as obras todas da misericórdia. E fez esta fonte, está ali, o que estão a ver, é o brasão de Dom Afonso III, as armas de Portugal no século XIII, para dar de beber a quem tinha sede e vinha lá de baixo até cá acima. Isto é muito importante porque esta fonte das Figueiras é um dos mais bonitos monumentos góticos do nosso país. Não se engana muito quem disser que ali naquela bica mataram a sede tanto o São Frei Gil como o rei Dom Afonso III, como depois o filho Dom Dinis, que andou por aqui. Praticamente são 30 gerações de portugueses que joelharam ali naquela fonte e ali mataram a sede. Devo dizer que Frei Gil é uma figura histórica. A grande história do São Frei Gil começa perto de 400 anos depois de morrer. Aí aparece uma história em que diz que ele, além de santo, tinha um pacto com Satanás. Imaginem, com Satanás. Porquê? Porque ele ia a caminho de Paris para estudar, mas passou ali perto de Toledo e aparece-lhe um sujeito muito elegante, muito bem vestido, uma grande figura, a dizer, então Gil, onde vais tu? O Gil disse, eu vou para Paris, vou estudar teologia. Porquê é que não ficas por aqui? Olha, que Paris é longe, aqui é mais perto. O que é que tu queres? É enriquecer? Não, eu não quero enriquecer, quero servir a Deus. Bom, está bem, mas para servir a Deus é preciso ter com quê, não é verdade? É preciso ter qualquer coisa. E aqui tu tens umas universidades onde te ensinam maneira de ganhar dinheiro depressa. Tu aprendes aqui uma coisa que são as artes diabólicas. Sim, é. E o que é que isso serve para quê? Isso serve para ganhar dinheiro. Um homem com dinheiro domina todo o mundo. O que é preciso é ter dinheiro. O resto são histórias. Dinheiro é o importante. Bom, e o que é que eu tenho que fazer para ter dinheiro? É muito simples, olha. E apresentou-lhe um pergaminho. Tu aqui, olha, cortas aqui um bocadinho da veia e com o teu sangue assinas este pergaminho. Assinas o pergaminho, mas o que é que o pergaminho diz? O pergaminho diz que tu vendes a tua alma ao diabo. E quem vende a alma ao diabo passa a ter dinheiro para tudo quanto quer. Então, e é só preciso isso? É só isso? Põe a tua assinatura, ficas a ser uma espécie de dono do mundo. Bom,
O Gil pensou, realmente, porque é que não é de fazer isso? Olhem, uma navalhinha, deu aqui um golpinho na veia, assinou e pronto, vendeu a alma ao diabo, estudou as artes satânicas durante 7 anos e ao fim de 7 anos ele era um homem, dominava o mundo. Dominava as mulheres pela sua formosura, dominava os proprietários pela sua grandeza, dominava os sábios, ele tinha tudo na mão, tudo. Bom, era extremamente poderoso e feliz. Só que, à noite não conseguia adormecer. Tinha terríveis pesadelos. Queria entrar no sono e via aproximar-se do leito um cavaleiro com armas que apontavam para ele e dizia: Gil, muda de vida, entregaste a tua alma a Satanás. Gil, isso não é caminho, salva a alma enquanto é tempo. O Gil virava-se para o outro lado e dizia: meu Deus, isto são pesadelos, não me massem com histórias, eu quero é ser feliz, eu quero é ter dinheiro. Mas na noite seguinte, lá, até que a certa altura, o cavaleiro com a lança espetou-lhe mesmo aqui do lado do coração. E na manhã seguinte, ele acordou e viu que não era só um pesadelo. Lá tinha uma cicatriz que ainda sangrava. Então, Gil pensou: bom, eu estou no caminho errado. E arrependeu-se e começou a pedir a Nossa Senhora que lhe valesse. Ele veio aqui para Santarém, mas durante 7 anos, mesmo aqui em Santarém, era escravo do diabo. Ele rezou muito a Nossa Senhora e Nossa Senhora veio do céu, entrou pela chaminé, o pergaminho assinado pelo sangue e entregou ao Frei Gil, que o pôde rasgar em pedacinhos e pronto, a sua alma ficou livre. E ele foi tão virtuoso, que o Papa em Roma acabou por dizer que ele era santo. Reparem, isto é importante. Um homem pode, numa fase da vida, vender a alma ao diabo, ganhar muito dinheiro e depois arrepender-se e passar a ser santo e a ter um lugar marcado no paraíso. Bom, esta história que se sabe do Frei Gil, mas devo dizer que esta história só foi inventada mais de 300 ou 400 anos depois. Frei Gil morre em 1265 e esta história é inventada nos fins do século XVI por um português, também dominicano, um grande escritor, um antiquário, que é Mestre André de Rezende. André de Rezende é um arqueólogo, mas tudo quanto ele diz é mentira. Aqui ele inventa uma história e aplica ao Frei Gil de Santarém as histórias que já corriam na Europa, por exemplo, sobre o Teófilo. O Teófilo vendeu a alma ao diabo, mas depois encomendou-se a Nossa Senhora e Nossa Senhora tem tanta força, que conseguiu expulsar o diabo e restituir a alma do Teófilo a Deus, que em todos nós deve reinar. É essa história que o nosso André de Rezende conta. André de Rezende é um grande escritor humanista, escreve isto em latim, e depois aparece um grande escritor português que traduz o André de Rezende na Crónica São Domingos, e esse homem é o Frei Luís de Sousa, que é daqui de Santarém. Frei Luís de Sousa é da mesma ordem, também é dominicano, e é claro, aproveitou o que tinha dito o mestre André. E, a partir daí, a Crónica São Domingos é o que toda a gente repete. E toda a gente pensa nesse homem que vendeu a alma ao diabo e, apesar de tudo, foi santo. Eu venho aqui recordar isso porque penso que sim, que essa história é oportuna. Eu acho que também nós, também a nossa civilização, também este século XXI, vendeu a alma ao diabo. Também nós vendemos tudo por dinheiro. Mas essa lição do Frei Gil de Santarém mostra que há sempre uma possibilidade de salvação.
É preciso não desistir. Nada está perdido. Foi isso que eu, aqui em Santarém, ao recordar a lenda desse tal Frei Gil, vim recordar aos meus queridos telespectadores. Não, nem tudo está perdido. A salvação está nas nossas mãos.